Vamos à próxima questão, diz assim, ó, um corpo de 2 kg de massa é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Vamos desenhar isso aqui, né? O cara é lançado para lá com, tirar daqui vai aparecer um vetor força, né? Vou trazer para cá. 30 metros, chora piloto, 30 metros por segundo para cima, né? Bem, aí ele fala assim, o ambiente onde g é igual a 10, calcule o impulso realizado pela força, né? Peso, tá? Pela força peso. Letra A, no instante o corpo atinge a altura máxima. Então, seguinte, daqui, obviamente, né, até o instante em que ele atinge a altura máxima. E aí você tem duas saídas para fazer, né? Vamos pegar aqui a altura máxima V final igual a zero, né? E vamos pegar o peso, aliás, o corpo num ponto intermediário qualquer. Bem, galera, como esse cara está subindo, né? Ao longo da subida, por exemplo, como ele está indo para cima, eu posso dizer o seguinte, estando esse corpo num movimento livre, a única força que atua sobre ele é de fato o peso, né? E eu sei que o peso dele estaria para baixo. O pezinho dele estaria para baixo ali. Tudo bem? Eu quero saber qual é o impulso sofrido. Você tem duas maneiras para fazer isso, tá? Duas maneiras. Maneira número 1, letra A, né? Maneira número 1 é fazer impulso é força, tempo. Pode ser. O que você precisa aqui, ó? O impulso da força seria o peso, né? Então seria peso, vezes o tempo. Qual o tempo? O tempo relacionado ao problema. Se ele quer durante a subida, ó, ao longo da subida até chegar na altura máxima, seria o tempo de subida. Calcula para mim, para a gente continuar, ó. Eu faria V igual a V0 mais AT, não é isso? Então ficaria assim, o V final na subida seria 0, né? O V0 seria 30, a gravidade menos 10 e vou calcular para a gente o tempo de subida, que daria 3 segundos, tá? Então teria peso vezes 3, legal? Outra coisa que você poderia ter feito é lembrar que a cada segundo a gravidade tira 10 da velocidade. Se a cada segundo tira 10, demoraria de fato 3 segundos para tirar os 30, tá? Agora outra coisa, referencial, vamos traçar. Só de sacanagem, eu vou botar o mais para cima, tá? Só de sacanagem eu vou botar o mais para cima para incomodar. Esse início da aula tem que ser incomodativo mesmo, proposital. E isso vai fazer com que, na verdade, reparem, se eu botei o mais para cima e o peso está para baixo, aqui vai entrar um sinal negativo. Deixa eu pintar de vermelho aqui, ó. Aqui vai entrar um sinal negativo, menos P, né? Então, ficaria menos P vezes o intervalo de tempo. Qual é a massa da bolinha? A massa da bolinha é 2, né? Então, ficaria menos 2, tá? Vezes o tempo de 3. Então, esse impulso daria menos 6, ok? Newtons segundo. Legal. Menos 6 newtons segundo na subida, tá? Ah, Léo, eu gostaria ainda na letra A de ter percebido, eu percebi cá com os meus botões, que ao longo da subida o peso é a única força que atua. Pô, parabéns. Sendo o peso a única força que atua, você pode fazer o impulso do peso, que é a resultante, pela variação da quantidade de movimento. Então você poderia ter usado direto, ó, o mv, né, menos o mv0. Poderia ter feito assim, tá? Agora um detalhe, o v final não é zero? É zero, então vai zerar isso aqui, tá? Então ficaria 0 menos m é 2, e tá batendo o microfone, deve ter feito um barulho aí, né? m é 2, o v0 é quanto, ó? Repare que se eu botei no meu problema mais para cima, o V0 é mais 30 mesmo, né? Legal? Mais 30 mesmo. Então isso aqui vai ficar, cadê? Menos 60, né? Newtons segundo. O que me mostra que eu esqueci da gravidade aqui, né? Então você deve estar em casa em polvorosa. Meu Deus, ele esqueceu a gravidade, dá zero para ele. Então seria aqui vezes 3 e aqui dá menos 60, tá? Então tá lá, não precisa ficar irritadinho não, tá? Então menos 60 newtons segundo. O que isso significa? Significa que pelo meu referencial, a força-peso está contrário a ele e ao movimento. Então existe uma tendência de eu tirar 60 newtons segundo do que o corpo tinha. Como assim, Léo? Vamos lá. Repare um negócio importante, gente. A quantidade de movimento não é mv?
Vê se você consegue visualizar, porque a gente ainda tá tateando a matéria que é difícil pra cacete, tá? CMV, a unidade disso aqui seria quilograma, tá? Vezes, aqui seria metros por segundo. Esse é um item, cara, análise dimensional é um item fundamental na ciência, cara. E aí a gente tá falando da física, da química, cara, muito importante a análise dimensional. E eu tô falando para vocês que o impulso a gente viu que é força-tempo, né? Ou seja, que é newtons segundo, legal? Cara, só que o impulso não é a variação da quantidade de movimento. Então posso provar com relativa facilidade que falar newtons segundo é a mesma coisa que falar quilograma metro por segundo. É a mesma coisa, tá? Reparem que se a gente for buscar lá na força resultante igual a MA, olha quem é o Newton, na verdade, que a gente viu lá atrás em leis de Newton. Ó. O Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? E aí eu estou fazendo Newton segundo. Se eu abrir isso aqui, reparem, gente, quilograma metro por segundo ao quadrado vezes segundo. É o quilograma metro por segundo, tá? Então, falar Newton segundo é a mesma coisa que falar quilograma metro por segundo. Tudo bem? Não faz diferença. Então, reparem uma coisa. Qual era a quantidade de movimento no início do problema? No início do problema era 2 vezes 30 para cima. Né? Tem que botar a direção nesse sentido. Então era 2 vezes 30 para cima. Lá em cima, qual é a quantidade de movimento? 0. Então a função do peso, 2 vezes 30 é 60 para cima, a função do peso foi tirar esses 60 do corpo. Reparem, ele tinha 60 para cima, 2 vezes 30 para cima. A função do peso foi, no sentido oposto, tirar esses 60 newtons segundo e lá em cima a quantidade de movimento é 0. Tudo bem? Esse é o item A. Vamos lá. Item B agora, né? O cara quer o seguinte, no instante que o corpo retorna ao ponto do lançamento, ele quer o total, tá? Então, relacionado ao início do problema, que foi o lançamento para cima, ele quer o total. E aí você tem duas possibilidades mais uma vez. Na letra B, você pode falar que o impulso até voltar ao solo é o P vezes o tempo total. Legal? Então isso aqui vai ficar menos 60, menos 20, né, de peso. E o tempo total, o tempo de voo, né? Vou até escrever aqui, rapaz. Isso aqui é o chamado tempo de voo, hein? Legal? O tempo de voo, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de voo vai ser 6 segundos. Então o impulso total, né, que ele deveria ter perguntado melhor isso, o impulso total seria menos 120 newtons segundo, tá bom? Quando eu leio isso daqui, já passa na minha cabeça a seguinte coisa. Desses 120, ele tirou 60 do início, né? E aí, quando esse cara voltar para o chão, lembra de uma coisa importante, gente? Quando ele voltar para o chão, qual vai ser a velocidade que ele vai ter aqui? Sem dúvida nenhuma, ele vai estar com 30 para baixo, né? Vou botar aqui 30 para baixo. Bem, o que é o 30 para baixo? O 30 para baixo é o menos 30, cara. Não é verdade? Então eu tinha 60 newtons segundo no início, e no final vou ter 2 vezes isso menos 60 newtons segundo. Tudo bem? Qual foi a função do peso ao dar 120 newtons segundo? Tirar os 60 para cima e ainda poder dar os 60 para baixo. É isso que está escrito aqui, menos 120. Tudo bem? Então, difícil esse pensamento, né? Você tem que mastigar isso com calma para que a gente possa seguir e tocar nosso barco. Valeu?